Paz do Senhor, todos os adolescentes El Shaddai e a todos que estão assistindo a esse vídeo aula. Mais um domingo, lição número 6, o título da nossa lição: Tal pai, tal filho. É um provérbio, né? É o título da lição: Tal pai, tal filho. O versículo-chave: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. A base bíblica da nossa aula, livro de 2 Reis, capítulo 21. Eu aconselho que você leia todo o capítulo, são 26 versículos apenas. 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 26. E 2 Crônicas 33, do 1 ao 25, para você ficar inteirado sobre os dois personagens que nós vamos falar na aula de hoje: o pai, Manassés, e o filho, Amon. São os dois personagens da nossa aula de hoje. Então leia esses dois capítulos, 2 Reis, capítulo 21, e 2 Crônicas, capítulo 33. Introdução da lição de hoje diz assim: Amon era filho do rei Manassés, considerado um dos reis mais ímpios que reinou em Judá. E assim como seu pai, ele teve a vida marcada pela maldade e pela idolatria. 2 Reis capítulo 21, 20 fala que Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Ou seja, ele seguiu o mau exemplo do seu pai. Só que aqui tem um ponto: seguir mau exemplo não é escolha. Ou seja, seguir os maus exemplos é uma escolha, mas não é a única opção. Eu vou repetir para você ouvir e guardar isso. Seguir os maus exemplos é uma escolha, mas não é a única opção. Nessa lição, nós vamos estar falando muito sobre a palavra escolha, que é a palavra-chave da nossa lição de hoje. A palavra escolha, você vai ouvir muito falar sobre ela dentro dessa aula de hoje. Amon, quando ainda muito jovem, herdou o trono de seu pai e teve a oportunidade de se voltar para o Senhor e o servir. Entretanto, ele escolheu o caminho da injustiça, da perversidade e da idolatria. Ou seja, a escolha foi dele. Ele escolheu esse caminho. E a gente volta nesse ponto da introdução. Seguir mau exemplo é uma escolha, não é a única opção. Você tem a opção de não seguir maus exemplos. Na verdade, nós cristãos temos que não seguir maus exemplos, né? Nós temos que seguir os bons exemplos. Na lição de domingo passado, nós falamos sobre Timóteo, o jovem Timóteo, o adolescente Timóteo. Ele é um bom exemplo a ser seguido. E nessa lição, nós vamos falar muito sobre escolhas. E nós vimos aqui, vamos ver nessa lição, que Amon escolheu seguir o mau exemplo do seu pai. Mas essa não era a única opção. Ele podia escolher não seguir o mau exemplo do seu pai e seguir a Deus. Ponto 1. Nós vamos falar quem era o pai de Amon e quais os maus exemplos que ele deixou para o seu filho. O pai de Amon, o rei Manassés, ele começou a reinar aos 12 anos de idade e reinou até os 67. Ele reinou um período de 55 anos. Foi um dos reis que mais reinou em Judá. Nota, você que está ouvindo e estudando essa lição, que nós estamos falando reinado de Judá, porque nessa parte aqui, nesse período, o reino de Israel já havia sido dividido
O reino aqui já estava dividido, não era mais o reino de Israel, não era o Reino Unido. Era reino de Israel, reino de Judá. O reino de Judá era Jerusalém, o reino de Israel era Samaria. Então, nesse período aqui, o reino já estava dividido. Então, a gente está falando reino de Judá, a capital Jerusalém. Então, o rei Manassés, que foi rei em Judá, ele reinou por 55 anos. Foi um dos reinados mais longos sobre Judá. E ele começa a reinar aos 12 anos de idade. E a Bíblia fala que ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas pagãs das nações, foram mais de uma prática pagã, que o Senhor havia expulsado diante da face dos israelitas. A Bíblia vai nos contar, está aí na sua revista, mas eu quero ler capítulo 21 de 2 Reis com você. A Bíblia vai nos contar o seguinte, que ele reconstruiu altares idólatras que seu pai, o rei Ezequias, havia demolido. O pai de Amon foi o bom rei Ezequias. Talvez você lembre de Ezequias, foi aquele rei que o profeta chega para ele e fala assim, olha, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Ele estava enfermo em cima de uma cama. E o profeta sai. Quando o profeta sai, ele se vira para a parede e começa a orar. E fala, Senhor, lembra que eu andei diante de ti com sinceridade? E começa a orar e falar com Deus. A Bíblia vai nos contar que antes que o profeta, e esse profeta era Isaías, antes que o profeta Isaías deixasse o pátio do palácio, Deus manda Isaías voltar e falar para ele que ele ia ter mais 15 anos de vida. Esse é o bom, temente e justo rei Ezequias, que era o pai de Amon. Só que quando o pai de Manassés, só que quando Manassés assume o trono que o seu pai Ezequias deixou para ele, ele faz o quê? Ele começa a reconstruir os altares idólatras que Ezequias havia derrubado. E a Bíblia vai nos contar que ele reconstruiu altares idólatras, ergueu um altar para idolatrar e adorar Baal, ergueu um poste sagrado para adorar a Sera e inclinou e prostou culto a todo o exército do céu, construiu o altar no templo do Senhor, no templo sagrado em Jerusalém, construiu o altar lá. Ele também construiu altares nos 2 pátios do templo. Ele construiu altares para adorar os exércitos do céu, chegando a ponto de queimar o seu próprio filho em sacrifício. Eu vou colocar no final dessa aula, lá no WhatsApp do grupo, essa imagem do Deus pagão em que eles ofereciam o próprio filho em sacrifício. E essa criança era queimada em sacrifício a esse Deus pagão. Eu vou colocar essa imagem para vocês observar a que ponto chegou o rei Manassés. A que ponto chegou esse homem na sua prática idólatra. A Bíblia fala que ele chegou ao ponto de queimar o seu próprio filho. Versículo 26 do livro de 2 Reis, capítulo 21. Ele praticou, não parou, ele praticou a feitiçaria, praticou a adivinhação, recorreu a médios e consultava espíritos. A Bíblia fala que ele fez o que o Senhor reprova, lhe provocando a ira. Ele fez o que reprovava, o que Deus reprovava, a ponto de provocar a ira do Senhor. A Bíblia fala que ele foi responsável por desviar toda a nação de Judá da adoração que eles prestavam a Deus. Manassés foi responsável por desviar toda a nação de Judá à prática, levando-os à prática da idolatria. A Bíblia vai falar que ele desfez tudo aquilo que seu pai havia feito. A Bíblia vai nos contar também que o Senhor enviou profetas para adverti-lo, para avisar que ele estava no caminho errado, para que ele se voltasse dos seus maus caminhos, se arrependesse e se voltasse para Deus. E a Bíblia fala que a esses profetas Manassés castigou, alguns desses profetas Manassés açoitou e alguns desses profetas Manassés matou. Segundo a tradição judaica,
Hebreus capítulo 11, versículo 37, Manassés foi responsável pela morte do profeta Isaías, o profeta messiânico. Diz que ele foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Deus viu tudo isso, ficou irado, e Deus permite que uma nação, a nação da Assíria, se levantasse contra o reino de Judá, pelejasse contra Manassés, vencesse ele em peleja, e Manassés foi preso e humilhado. O texto vai nos contar que, segundo a Crônicas, capítulo 33, vai nos contar que ele foi vencido, humilhado, e colocaram no seu nariz um gancho e algemas de bronze nos seus punhos e o levaram cativo para a Babilônia. Ou seja, Deus permitiu que essa nação se levantasse contra o reinado de Manassés. Manassés foi preso, humilhado, levado ao cativeiro. No cativeiro, Manassés se arrepende, se humilha, ora pedindo perdão a Deus. Deus perdoa Manassés e devolve a ele o trono e o reinado em Judá. Deus devolve a Manassés o trono e o reinado de Judá, segundo a Crônica, capítulo 33, do verso 11 ao 13. Quando Manassés volta para Judá, o que ele faz? Ele começa a fazer uma obra de restauração. Ele começa a fazer uma obra de restauração. A Bíblia vai dizer que Manassés tirou do templo os deuses estranhos e a imagem que ele havia colocado lá. Depois que Deus o castigou, que Deus o humilhou, usando os assírios contra ele, e Deus devolve a ele o trono depois que ele se arrepende, a Bíblia fala que ele volta e ele repara o altar do Senhor e oferece sacrifícios de comunhão e oferta de gratidão. Ele teve tempo ainda de, no período final de sua vida, se voltar para Deus, começar uma restauração espiritual. Ele começou a tirar as imagens dos deuses estrangeiros e imagens idólatras e os altares que ele havia colocado nas colinas do templo de Jerusalém, na colina do templo e em Jerusalém, e os jogou fora. Depois ele restaurou os altares do Senhor e ofereceu sacrifícios de comunhão e oferta de gratidão, e ordenou que todo Judá servisse ao Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. Só que, apesar de ele ter feito isso, a Bíblia vai nos contar que o coração do povo já havia se contaminado e corrompido. Ele se voltou para Deus, Manassés, só que o povo não se voltou para Deus. Amon, o seu filho, presenciou tudo o que aconteceu com seu pai, principalmente a parte final da vida do pai dele. Até mesmo Amon presenciou quais foram as consequências do pecado do seu pai, que seu pai praticou o pecado da idolatria e levou toda uma nação a pecar. E Amon viu tudo isso. Mas isso não foi suficiente para o jovem rei escolher servir ao Senhor. E novamente nós vamos falar sobre escolha. Muitos conseguem aprender com os próprios erros. Outros vão além, conseguem aprender com os erros dos outros e não errar. Só que Amon não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque ao invés de ele escolher servir ao Senhor, a lição vai nos contar no ponto 2 que ele escolheu a maldade. Ao invés de ele escolher servir ao Senhor, ele escolhe a maldade. E o ponto 2 da nossa lição fala que mesmo não tendo o exemplo de pai, a maior parte da vida, ou seja, a maior parte do reinado de Manassés foi um reinado idólatra. Amon não teve um exemplo de pai, alguém que lhe desse exemplo em casa. E o texto da nossa revista vai dizer que mesmo não tendo o exemplo de pai, Amon teve a oportunidade de fazer suas próprias escolhas. E essa oportunidade todos nós temos.
você depois não vai poder dizer para o seu líder, para o seu pastor ou para o seu Deus que você não teve exemplo de pai em casa para fazer as escolhas erradas que você ou que nós muitas vezes estamos fazendo. Porque nós temos a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas e não escolher para nós o que os outros escolheram para eles. Nós podemos aprender com os erros dos outros e não errar o mesmo erro e não praticar o mesmo erro. Amon teve essa oportunidade, mas ele não fez isso. Amon preferiu seguir os caminhos maus. Amon preferiu seguir o caminho da maldade. E isso nos mostra, isso está marcado aqui, e eu quero que isso seja marcante para você, quero que você guarde isso. Isso nos mostra que a maldade não é resultado apenas de má influência. A maldade não é resultado apenas de más influências. A maldade também é uma questão de escolha. Eu escolho a maldade. Eu escolho ser mal. Eu escolho errar. Não é só a influência. A influência pode te ajudar a escolher errado, ou a influência pode te impulsionar a escolher o errado, mas ela não escolhe por você. Os seus maus amigos não escolhem por você. Você faz as suas próprias escolhas. E Amon teve a oportunidade de mudar a história da nação. O seu pai já havia começado a mudança na parte final de sua vida. O seu pai já havia começado a restaurar o altar do Senhor, a restaurar a comunhão, restaurar o culto. Ele podia, ou seja, ele teve a oportunidade de continuar por este caminho, de mudar a história da nação, mudar a história de Judá, mas ele não fez. Por quê? Porque ele foi dominado pela insensatez, ou seja, pela loucura, e dominado pela insensatez, e tendo escolhido o caminho da maldade, ele começou a trazer de volta para ajudar toda prática idólatra que seu pai tinha começado a tirar do meio de Judá na parte final de sua vida. Manassés começou a remover todos os altares, começou a remover os deuses estrangeiros, as imagens que ele havia colocado lá. E Amon, quando assume o reinado, começa a colocar tudo isso de volta, começa a colocar todas essas imagens, todas essas práticas idólatras de volta. O que acontece com ele? Ele tem a vida ceifada precocemente. O seu pai, Manassés, foi um dos reis que teve o período mais longo de reinado. Reinou em Judá por 55 anos. Amon só consegue reinar por 2 anos. Ele morre jovem, aos 24 anos de vida, vítima das suas próprias escolhas, traído e assassinado pelos seus próprios oficiais. Ele teve a oportunidade de mudar, de fazer diferente, mas ele escolheu a maldade. Ele podia ter escolhido servir ao Senhor, mas ele quis servir aos deuses estranhos. Ele podia ter escolhido levar a nação aos pés do Senhor, a continuar servindo ao Senhor, a restaurar a comunhão com o Senhor, mas ele escolheu praticar idolatria e servir aos deuses estranhos. A sua vida foi ceifada precocemente. Ele foi traído e assassinado pelas pessoas que estavam ao lado dele, os seus próprios oficiais. Tudo isso porque ele fez uma escolha errada quando teve a oportunidade de fazer a escolha certa. E essa palavrinha escolha vai chamar a nossa atenção na aula de hoje. E eu quero que você se atente para isso, porque a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que existe a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então nós temos que estar atentos às escolhas que nós temos feito. Você não vai poder dar desculpa que você foi influenciado, né? Que você foi influenciado por alguém, ou que o seu pai não te deu exemplo, a sua família não te deu exemplo. Você pode fazer as suas próprias escolhas.
Ponto 3. O valor do sacerdócio. Na antiguidade, o filho era preparado para suceder o pai no seu ofício. Ou seja, se o seu pai era um sacerdote, esse pai preparava o filho para exercer o sacerdócio no futuro. Quando esse pai não pudesse mais exercer a função sacerdotal, esse filho exercia essa função. Só que o pai preparava esse filho para exercer essa função desde a tenra idade. Desde muito garoto, esse filho já era preparado para o sacerdócio, para o ofício. Se o pai era um carpinteiro, esse filho, desde muito novo, era preparado para exercer o ofício do pai, para ser um carpinteiro. Se o pai era um rei, esse filho, desde muito novo, era preparado para assumir a posição de rei quando esse pai não pudesse mais exercê-lo. Então, entre os judeus, os pais deviam estar sempre envolvidos na educação dos filhos. Era uma lei, era uma determinação de Deus para a nação. Está registrado em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. E nós falamos sobre esse assunto na lição de Timóteo, quando a sua mãe e a sua avó seguiram a determinação bíblica de Deuteronômio e instruíram o Timóteo a andar no caminho do Senhor. E aqui está falando que entre os judeus, os pais deviam estar sempre envolvidos na educação dos filhos. O exemplo começa dentro de casa. A Bíblia outorga aos pais a responsabilidade pelo futuro dos filhos. Você é responsável pelo futuro do seu filho. O nosso versículo-chave diz: instrui a criança no caminho que ela deve andar. É sua responsabilidade como pai instruir o seu filho qual é o caminho que ele deve andar. E é sua responsabilidade como filho andar no caminho que o seu pai está te instruindo. O seu pai está instruindo você a andar nos caminhos de Deus. Ele está mostrando para você qual o caminho que Deus se agrada que você ande nesse caminho, que você sirva a Deus nesse caminho. Essa é a responsabilidade do seu pai. E a sua responsabilidade como adolescente cristão, jovem cristão, é andar no caminho cristão que o seu pai te mostrou, te instruiu para andar. Amon não teve em seu pai alguém capaz de prepará-lo para o futuro. Mas isso não justifica o caminho que ele escolheu. O seu pai não foi capaz de preparar para o futuro, mas isso não é justificativa para ele ter escolhido o caminho da maldade. E aqui nós vemos algo interessante, né? Porque se a gente voltar um pouquinho na família de Amon e Manassés, nós vamos ver que o avô de Amon, o rei Ezequias, não teve exemplo em casa. O pai de Ezequias chamava-se Acais e foi um rei ímpio. Foi um rei que instituiu em Judá muitas práticas idólatras. Então, o avô de Amon, Ezequias, não teve exemplo em casa. Ele não teve exemplo do seu pai, só que ele escolheu o caminho de servir a Deus. Ele escolheu o caminho do Senhor. E quando Ezequias assume o trono, ele desfaz tudo aquilo de mal que o seu pai tinha feito e começa a servir ao Senhor e adorar a Deus. Esse foi Ezequias, o avô de Amon. Aí, Manassés assume o trono. Manassés foi o pai de Amon. Em vez de Manassés continuar seguindo o que Ezequias havia feito, Manassés desfaz o que Ezequias havia feito. Ou seja, é uma questão de escolha. O caminho que você está seguindo é uma questão de escolha. A escolha é sua. Ezequias não escolheu o caminho do seu pai, porque o caminho do seu pai não era agradável diante de Deus. Manassés deveria ter escolhido o caminho do seu pai, Ezequias, porque aquilo que Ezequias estava fazendo agradava a Deus. Só que Manassés não quis isso. Amon não devia seguir o caminho
do seu pai Manassés. Pelo menos a maior parte da vida de Manassés foi uma vida fora da direção de Deus. Só os últimos anos de Manassés é que Manassés se voltou para o Senhor. Mas Amon poderia ter seguido o exemplo do seu avô Ezequias, ou poderia ter seguido o seu pai nos seus últimos anos de vida, quando ele se volta para o Senhor. Só que Amon não escolheu isso, ou seja, ele que escolheu o seu próprio caminho. Ele que escolheu o caminho que ele estava seguindo. Mesmo o seu pai não sendo capaz de prepará-lo para o futuro, isso não justifica o caminho que ele escolheu. A Bíblia vai nos contar, no livro de Josué, que Josué se coloca diante do povo, já de posse da terra, e quando o povo começa a se afastar dos caminhos do Senhor, Josué se coloca diante do povo e fala: pô, olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Os deuses da além do Jordão, mas eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. É uma questão de escolha. Você servir a Deus é uma questão de escolha. E você nunca vai poder dizer que você escolheu errado por causa de influência. Não vai poder dizer. Porque você tem a oportunidade de mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história da sua igreja, mudar a história da sua nação, se você fizer a escolha certa. Todas as pessoas têm escolhas boas para fazer. Todas as pessoas têm escolhas boas para fazer, independente de sua história de vida. Independente de sua história de vida, você pode escolher o certo ou o errado. Independente. Todas as pessoas têm escolhas boas a fazer, independente da sua história de vida. Você pode escolher fazer o que é certo, independente da sua história de vida. Independente de quem foi seu pai, de quem é a sua família, de qual família você está inserido, do que você está aprendendo, você tem a opção de fazer a escolha boa, de fazer a escolha certa. Para nós, cristãos, o melhor exemplo a seguir é Jesus. Jesus, durante toda a sua vida aqui na Terra, ele teve que fazer escolhas. Em todos os momentos de vida, ele teve que fazer escolhas. Até no seu momento final, ali no jardim de Getsêmani, né? Ele teve que fazer uma escolha. E ele escolheu morrer em nosso lugar. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de fazer a escolha certa, independente do momento que você está vivendo, independente da sua história de vida, você pode fazer a escolha certa. E Jesus é o nosso exemplo, é o melhor modelo de que nós podemos fazer a escolha certa em qualquer momento de nossa vida. Eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo, participando dessa aula, que em algum momento da sua vida, principalmente você adolescente, em vários momentos da sua vida, você vai se deparar com uma escolha para fazer. E diante dessa circunstância, muitas vezes você vai ficar em dúvida de qual escolha fazer. Qual escolha fazer? E muitas vezes vão colocar diante de você algumas opções para você escolher. E você vai ter a oportunidade de fazer a escolha certa. A escolha que pode mudar a sua história de vida. Só que para isso acontecer, você precisa estar seguindo a Jesus. Você precisa estar nos caminhos do Senhor. Ou seja, você precisa estar trilhando os caminhos que os seus pais te instruíram a caminhar, que é os caminhos de Deus. Então, o que eu peço a você, a minha oração, a oração que eu faço por você, adolescente, do grupo El Shaddai, é que no momento que você estiver diante
da opção de fazer uma escolha, você possa pedir a Deus sabedoria para fazer a escolha certa. Porque nós vimos aqui que a escolha errada que Amon fez trouxe uma consequência muito grave para a vida dele. A escolha errada que ele fez o levou à morte. Escolhas erradas nos levam à morte. E a oração que eu faço por você ao final dessa aula é que você saiba fazer a escolha certa, a escolha que te leve à vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.